Hoje saiu o relatório da CPMI dos atos do 8 de janeiro. A relatora, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, estava lá lendo, apresentando o relatório e tal. E saiu um relatório com 1.300 páginas. Ela está apresentando ainda, né? Eu não sei se ainda está apresentando, mas até uma hora atrás, uma hora e pouco, estava apresentando. E um relatório monstruoso, gigantesco, 1.300 e tantas páginas, e que me deu um grande prazer. Mas um grande prazer, porque o lado espetacular desse relatório é o seguinte: a perda de tempo da CPMI dos atos do 8 de janeiro chegou ao fim, está chegando ao fim. Investigação para valer, em geral, em casos excepcionais, pode até ser que uma CPMI possa fazer, estou falando CPMI porque essa é mista, é com a Polícia Federal, é com o Ministério Público. É incrível como a gente, olhando para as comissões parlamentares de inquérito, cada vez mais vai se materializando a percepção de que elas não estão servindo para coisa alguma. Porque este relatório preparado pela Elisiane Gama, e aí você vai dizer, mas peraí, você já leu 1.333 páginas? Não, não li 1.333 páginas. Olha, 1.333 páginas é página, hein? Mas tem coisas ali absolutamente desnecessárias para ler, impressões dela do que é a democracia, contar o que é a democracia, um monte de perda de tempo ali. Mas ela diz, no relatório dela, que o 8 de janeiro é obra do bolsonarismo. Veja, o objetivo dessa CPMI é apurar o que aconteceu no dia 8 de janeiro e quem são os responsáveis por aquilo. A cadeia de comando. Quem deu ordem? Quem deveria ter dado ordem e não deu ordem? Quem agiu para que aquele bando de arruaceiros invadisse o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, o prédio do Supremo Tribunal Federal, depredando, destruindo, tentando desmoralizar e não conseguindo desmoralizar nada. Eles ficaram ali destruindo. Então, você tem uma lista de pessoas que fizeram coisas erradas e uma lista de pessoas que deixaram de fazer coisas certas. E ao deixar de fazer coisas certas, coisas erradas aconteceram. Essa lista é a lista que deveria ser a lista dos indiciados pelos atos do dia 8 de janeiro. E ela começa indiciando o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, ela conseguiu uma coisa que é espetacular. Numa CPMI que durou 5 meses, ela conseguiu provar aquilo que até agora ninguém conseguiu provar, que é uma relação direta entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro. Veja, alguém tem dúvida, eu não tenho, de que o presidente Bolsonaro tentou desmoralizar as instituições? Eu não tenho dúvida. Tentou desmoralizar o Supremo Tribunal Federal, tentou desmoralizar a Justiça Eleitoral, tentou desmoralizar o sistema de eleições do Brasil. No governo dele, desrespeitou a divisão entre os poderes, xingou o ministro do Supremo, incentivou atos antidemocráticos, sim, estimulou que pessoas fossem para frente dos quartéis, homenageou essas pessoas. Foi para frente do quartel-general quando tinha gente na frente, pessoas portando cartazes pedindo volta do AI-5, o diabo. Se reuniu com embaixadores estrangeiros para desmoralizar ou tentar desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro. Sugeriu, afirmou, disse 200 vezes que a eleição de 2018 ele teria ganho no primeiro turno. Sugeriu que a vitória de 2022 talvez não tenha sido honesta. Assim, alguém tem dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro não gosta de se comportar como um presidente que
prestigia a democracia, que prestigia as instituições. Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O ex-presidente Jair Bolsonaro é o Michel Temer? Não. O presidente Jair Bolsonaro é o Fernando Henrique Cardoso? Não. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser comparado ao ex-presidente José Sarney? Não. O presidente José Sarney governou com uma constituinte, reescrevendo as relações de um país. E ele governou. Hoje, passado muito tempo, se vê que se comportou de uma forma respeitando a democracia. Com todas as inseguranças, instabilidades, ele foi um democrata. Como foi Fernando Henrique Cardoso, como foi Itamar Franco. Alguém tem dúvida de que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está na lista das pessoas com comportamento admirável na relação entre os poderes? Não. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro falava contra aquilo que estava provado que era verdade. E defendia aquilo que estava provado que era mentira. Ele defendeu cloroquina, ele trabalhou contra as vacinações, discursou contra a vacina e se curvou a ela. Mas não se pode dizer que Jair Bolsonaro era um democrata, na alma. Isso é uma coisa. Então, daí a dizer que ele é o mentor do 8 de janeiro, pode ser até que seja, mas você precisa provar. Pode ser até que venha a ser provado, mas não é com esse trabalho panfletário da CPMI lido pela Elisiane Gama. Ela diz: os atos foram executados de maneira metódica. Ela diz, foram insuflados, houve método, aliás, na invasão. Provocou o caos, desorganização política e estava preparados para provocar o caos, uma desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. Uau! Da onde ela tirou isso? Da onde ela tirou guerra civil? Como assim? Aí ela diz, faltou ao bolsonarismo, porque o 8 de janeiro é obra do bolsonarismo, faltou ao bolsonarismo radical o número. Os atos, felizmente, se circunscreveram à Praça dos Três Poderes e agrupamentos isolados. Aí ela fala sobre golpe moderno, que é uma teoria que tem por aí. Diz que a destruição da democracia se dá pela descredibilização do processo democrático, pelas urnas, e depois leva as pessoas para frente dos quartéis e por aí vai. 5 meses de trabalho, 22 reuniões, 21 depoimentos. Com 21 depoimentos tomados, chegaram a essas conclusões. Aí receberam 3.700 horas de vídeo, 21 mil horas de áudio, 11 mil arquivos sigilosos, 48 milhões de documentos. Diz, olha, mas não deu para ver tudo não, hein? Não deu para ver tudo? Então como é que faz um relatório sem ver tudo? Não, mas diz ela que a CPMI tem a função de servir de um roteiro para a justiça. Bom, e sai indiciando gente, 61 pessoas. Diz que o Bolsonaro é o mentor moral, alimentou a violência, descredibilizou o sistema eleitoral, e é verdade. Fez a reunião com os embaixadores para expor a fraude do sistema eleitoral, é verdade, foi punido por isso, está aí, inelegível. Patrocinou, quer dizer, promoveu, prestigiou os acampamentos, falou no uso da Polícia Rodoviária Federal politicamente, usou mesmo. E aí ela conclui ou seja, que ele é o mentor, seja intelectual, seja moral dos ataques. Seja intelectual, seja moral. Bom, então ele não é um mentor. Porque seja isso, seja aquilo, mentor moral? Como é que você pode ser mentor moral de um ataque? Aí propõe o indiciamento para associação criminosa, mas com quem? Que crime que foi praticado? Qual é a relação qual é a cadeia de comando? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. E assim vai. É uma coisa enlouquecida. A CPMI, ela é uma ferramenta de trabalho para que
Quando você entende que as instituições não estão cumprindo o seu papel, você pode dar visibilidade. Você pode fazer um trabalho para tentar dar um norte para as investigações. Mas quem falou que não estão fazendo o trabalho o Ministério Público, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal nas investigações? A Elisiane Gama. A Elisiane Gama. Em 2019, nós tivemos uma CPMI do BNDES e o deputado Altineu Cortes, na época ele era do PL, apresentou um relatório com 400 páginas também, 60, mais de 60 indiciamentos, como agora, 61 indiciamentos. Resultado desse material, lixo. A CPMI do BNDES, CPI, foi para o lixo. Lixo. Não serviu para nada. Gastou-se um dinheirão absurdo, tempo dos parlamentares, equipe, estrutura, depoimentos, criou-se expectativa e o que saiu beira o patético. E vem com indiciamento que propõe indiciar um monte de ministro, propõe indiciar um monte de gente. Foi o relatório do BNDES. Aí a gente pega o relatório da Elisiane Gama agora e é a mesma coisa. A mesma coisa. Sai falando de um monte de gente, um monte de coisa, e ela pede o indiciamento de uma lista extensa de pessoas. Tem lá, por exemplo, o general Luiz Eduardo Ramos, ex-ministro da Casa Civil do Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Isso para citar os mais importantes. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general Braga Neto, que foi Casa Civil e foi Defesa também. E no caso do Walter Braga Neto, por exemplo, ela fala assim: relatos indicam que a imprensa diz que. Como assim a imprensa diz que? Ela indicia o almirante Almir Garnier. Perfeitamente. Você pega na imprensa, está lá. Ele como alguém que topou dar um golpe. Segundo o quê? Segundo o relato do ajudante de ordens, Mauro Cid, em delação premiada, que ainda carece da prova. Apresentada a prova, indicia-se o almirante Garnier, ok. Mas cadê a evidência? Cadê a evidência? Cadê a prova? Se nem o Mauro Cid conseguiu ainda, está ali apresentando, lutando para apresentar as provas dele. Então, é uma precipitação, é um posicionamento político, é um comportamento que descredibiliza o instrumento CPI, no caso uma CPMI, sugere que ela descobriu tudo, sugere que ela sabe exatamente qual é a cadeia de comando, montou um belo organograma em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é o mentor, e aí vem 5 ministros, vem 4 ex-auxiliares, vem comandantes, e você fala, bom, então maravilha. Sabe o que está aparecendo? É uma versão do PowerPoint do Dallagnol, que criou um ecossistema em torno do Lula. Tudo era o Lula. E ele criou um ecossistema que o PT e a esquerda combatem até hoje. E vão lá e fazem a mesma coisa com o Bolsonaro, igualzinho. Isso aqui é um PowerPoint do Dallagnol, só que é o PowerPoint da Elisiane Gama. E talvez se torne o PowerPoint da CPMI do 8 de janeiro. Não faz o menor sentido um negócio desse, do ponto de vista jurídico, institucional, faz todo sentido do ponto de vista político-eleitoral. Político-eleitoral, ela se posiciona à esquerda, precisa ficar bem na fotografia. Imagina ela apresentar um relatório dizendo, não consegui provar nada contra o Bolsonaro, hein? E aí? Aí ela tá mal. Então vai lá e põe de si, até porque, cá pra nós, gente, não vale nada, né? Porque tem que ir para o Ministério Público, vai para a Polícia Federal, eles fazem o que quiser. Isso aqui é indicativo, tá bom, fizemos nosso trabalho, indiciamos, e vai poder fazer propaganda política dizendo que relatou a CPI, o Arthur Maia, que foi presidente da CPMI, e por aí vai. Enfim,
perda de tempo, volto a dizer, fico feliz de que tenha saído o relatório, porque mostra que essa coisa patética que foi a CPMI do 8 de janeiro chegou ao fim. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.